Olá, bom dia. Eu sou Esther Miyamoto, sou psicóloga formada pela Universidade de São Marcos, em São Paulo, e pela FGV em Gestão de Pessoas. E a pedidos, vou falar hoje sobre depressão. Depressão. Fiquemos atentos a essa doença. Veja bem, a partir de 2020 há um estudo que diz que cerca de 322 milhões de pessoas estarão com depressão ou diagnosticadas com depressão. Isso significa, pessoal, que 4,4% da população da Terra estará com depressão. Isso é um fator gravíssimo, isso diz a respeito a muitas coisas, não somente ao diagnóstico da depressão, à pessoa depressiva, à pessoa que vai sofrer com isso, mas também envolve a família, envolve o trabalho, envolve a vida social, envolve os seus relacionamentos, enfim, é uma doença gravíssima e incapacitante. E tem uma informação também que o Brasil hoje, dentro da América Latina, ele é o país que mais possui pessoas com depressão. Portanto, vamos atentar aos sinais que vão aparecendo e nós às vezes não percebemos, e é a depressão chegando sorrateiramente. Então, por exemplo, o que nós devemos aprender? E o que eu quero ensinar hoje para vocês. Há uma diferença entre depressão e tristeza. Então, de repente, você passou por um período de tristeza, a perda de alguém da família, um luto, a perda de um relacionamento, algo que você perdeu, ou alguma situação que te deixou muito magoada, isso te causou uma tristeza, você ficou alguns dias pensativa sobre aquilo, analisando, e ficou triste, chorou, mas superou. Isso é tristeza. Agora, quando você está em depressão, é uma tristeza que não passa. Esse é o grande sinal da depressão. É uma tristeza profunda, uma tristeza de alma, uma tristeza que nada e ninguém consegue arrancar de dentro de você. E nesse momento, seja você o identificador da própria tristeza ou alguém da família, observando esses comportamentos e sentimentos da pessoa, do membro familiar, deve procurar imediatamente uma assistência médica, ok, pessoal? Como identificamos alguém com depressão? Veja bem, primeiro, essa situação que eu já contei da tristeza, a tristeza que dura uma semana, 2 meses, não passa, uma tristeza que é o dia inteiro, isso vai 1 dia, 2 dias, 3 dias, podem ficar atentos, há algo errado. Outros fatores que também dizem respeito a alguns sinais da depressão. Falta de apetite, a pessoa perde o paladar, perde a vontade de comer, perde o desinteresse pelas suas atividades do cotidiano, né? Ela fica sem vontade de fazer as coisas, tá? Uma tristeza, um sono profundo, sempre aquela vontade de dormir, não quer se reunir mais com ninguém, quer ficar sempre sozinha. Isso são sinais de depressão. Por que um grande número da população mundial está ficando depressiva? Tem um autor, um sociólogo, que eu gosto muito, ele chama-se Zygmunt Bauman. E ele diz assim: vivemos tempos líquidos, nada é para durar. Então, na contemporaneidade, ou seja, na atualidade, nesse século, nós vivemos momentos muito descartáveis, nada é para durar. Vocês podem observar que os relacionamentos são descartáveis. Hoje eu estou com uma pessoa, amanhã estou com outra, e assim também acontece no ambiente de trabalho. Então percebemos que há um mundo muito individualista, onde as pessoas olham mais para si, esquecendo-se do outro e acabam até se perdendo no meio dessa individualidade que aparentemente parece ser algo muito bom, né? Então assim, eu penso em mim, vou pensar nos meus interesses, vou pensar somente no que eu tenho prazer, o que eu quero para mim. Tá, até aí tudo bem, são objetivos de cada um. Porém, a pessoa começa a se fechar.
Tomemos cuidado com isso também, porque apesar de tudo, nós somos seres humanos e seres muito frágeis. Temos potenciais? Temos competências? Muitas, mas não podemos esquecer de que nós precisamos muito do outro ao nosso lado, de uma escuta, ok? Outra coisa que eu gostaria muito de falar com vocês: depressão não é preguiça. Há pessoas que, por ignorância, entendem que depressão é um estado assim, a pessoa está com preguiça, não quer se levantar, enfim, não é preguiça. É um estado físico, emocional muito forte e derruba mesmo. Derruba médicos, especialistas, bombeiros, policiais, jornalistas. A depressão, ela não pede licença para entrar. Ela entra na criança, ela entra no adolescente, ela entra na pessoa madura e também no idoso. Então, tomemos cuidado e observemos quem está ao nosso redor, inclusive o que está acontecendo conosco também, porque ela chega de um modo que nós pensamos que podemos até driblar aquela depressão, podemos fazer algo com que nos faça sentir prazer momentaneamente, mas depois ela volta. Então ela se instala no sujeito, por isso é a necessidade de se procurar ajuda médica, ok? As mulheres sofrem mais com depressão, sim, a estatística mostra isso. E nós mulheres sabemos vários motivos. Primeiro, porque hoje, com a conquista da nossa liberdade, com as conquistas da mulher na sociedade, né, ela realmente se tornou mais livre. Mas essa liberdade também custa caro. Então hoje a mulher, ela tem mais autonomia, ela tem mais voz, ela tem liberdade para exercer suas atividades profissionais, porém ainda ela é mulher, ela é esposa, ela é mãe, ela é filha. Então tudo isso também é um grande somatório de responsabilidades que custam horas do nosso dia. Então perdemos às vezes noite de sono, isso também é um fator importantíssimo. O sono, não podemos ficar sem dormir. Tudo isso, gente, é muito importante. São sinais que vão falando aos pouquinhos que nós não estamos bem. E temos que respeitar esses sinais do nosso corpo, ok? Como eu já disse, né, a sociedade contemporânea, ela nos trouxe muitas coisas boas. A vinda da internet, a rapidez das informações. Hoje somos seres humanos muito bem informados, porém somos muito cobrados. E aí que entra a depressão. A depressão também, uma das causas é o excesso de culpa. Então você sente-se culpado por não dar conta de muita coisa. Então você quer ser tudo porque aquilo te traz prazer, te traz uma recompensa financeira ou de relacionamento, afetiva. Porém, você se sente culpada quando você não consegue dar conta de tudo. E realmente, o ser humano não consegue dar conta de tudo. Mas aquela culpa fica ali, né? No seu inconsciente. Tomemos cuidado com isso. Por quê? Então, percebemos que o trabalho excessivo, o esgotamento emocional, ele torna-se muito desgastante para o ser humano, tanto fisicamente quanto mentalmente. Por isso que hoje muitos afastamentos no trabalho se dá em virtude de um diagnóstico muito conhecido chamado síndrome de burnout. Prestem bem atenção. A pessoa trabalha, produz, né? Tenta receber o melhor feedback do seu superior, tenta fazer o melhor para que todos possam observar, analisar e pontuar sobre aquilo, uma avaliação positiva, né, sobre aquele trabalho desenvolvido. Porém, por trás de tudo isso, tem uma pessoa que precisa se alimentar, uma pessoa que sente, uma pessoa que sofre, uma pessoa que precisa dormir, uma pessoa que precisa descansar, uma pessoa que precisa ter prazer, ter horas e momentos com a família, horas e momentos de amor. Mas a indústria, né, ou o capitalismo, ele faz com que o ser humano, principalmente esses jovens de hoje, os jovens de hoje, entre 19 e 28 anos, estão dentro desse quadro, dessa estatística perigosa de depressão.
porque é nessa faixa etária de idade que as indústrias querem esses jovens. E eles não poupam, porque afinal são jovens, cheios de energia, de potenciais, querem galgar, querem ter uma vida já programada, né? Um planejamento, um mapeamento da sua vida lá para frente. Então eles acabam não vivendo a sua adolescência, a sua entrada na vida adulta. Eles estão vivendo em função do capitalismo. Quero ser o melhor, quero me destacar, quero ser CEO o mais rápido possível, quero viajar para conhecer outros lugares. Ok, isso é bom, mas desde que seja feito de uma forma saudável. E a indústria e o capitalismo não estão permitindo isso aos nossos jovens, ok? Então, pessoal, eu tenho para falar isso sobre depressão. Percebeu, sentiu algo diferente, estranho, tanto na pessoa que está do seu lado ou com você mesma, não evite o atendimento médico. Eu percebo dentro dos atendimentos que as pessoas elas têm uma resistência em buscar ajuda médica, psiquiátrica, tem vergonha de falar que vai ao psiquiatra, tem vergonha de falar que vai ao psicólogo. Não tenham vergonha, porque a depressão custa caro para o ser humano. A depressão, ela tira da alma da pessoa, ela mina a alma da pessoa. E para isso há tratamento. Então busquem ajuda médica e psicológica para o diagnóstico depressivo. E assim, quanto mais rápido você procurar essa ajuda, menos sofrimento você terá, ok? Essa fica a minha observação do dia. Uma boa tarde para todos. Fiquem com Deus.